Vamos verificar agora como é que funciona uma ferramenta muito importante chamada de Reliability Monitor. Através da ferramenta você pode verificar a confiabilidade do seu servidor. Para iniciar essa ferramenta, basta clicar aqui em executar. Posso digitar aqui direto Reliability e Performance Monitor. Clico aqui na ferramenta e pronto. Nessa ferramenta eu consigo visualizar, por exemplo, quanto que está a utilização de CPU do meu servidor, qual que é o executável, em qual diretório, quantos megabytes está utilizando de CPU e assim por diante. Consigo saber aqui por disco qual que é o executável, em qual diretório que ele está localizado. E eu consigo saber qual que é a taxa de escrita e leitura que ele está fazendo no meu servidor. Imagine, por exemplo, um antivírus configurado de forma errada ou uma aplicação que está gerando uso intensivo de disco. Em rede eu consigo detectar qual que é o executável, o processo, com qual máquina remota e quantos megabytes ele está enviando ou recebendo. Se eu clicar aqui no Reliability Monitor, eu consigo ter um histórico desde a instalação do meu servidor de qual que é o status dele. Então veja que ele está interessante. Eu tenho desde a época da instalação. Quando você instala um servidor, ele começa com um ranking de 0 a 10. Então inicialmente ele começa com 10. E à medida que eu vou tendo problemas na minha máquina, esses problemas são reportados. Que tipo de problema ele reporta? Ele pode reportar falhas, instalação ou remoção de software, falhas de aplicativos, falhas de hardware, falhas de Windows e falhas em geral. Então repare que no dia que eu instalei eu tive um problema aqui, um alerta referente a instalação ou remoção de software. Isso, repare que meu índice não caiu por causa disso. Se eu clicar e verificar o que foi, eu verifico que eu tive um problema para instalar um driver aqui na minha máquina. No dia seguinte, eu verifico que meu índice caiu, ele caiu para 8.18 e eu já tive uma falha crítica aqui, um sinal vermelho, indicando uma falha de aplicação. Se eu for verificar o que é, eu vejo que eu tive um problema aqui com 3 softwares aqui e o que foi que gerou a falha. Repare que meu índice continua caindo e aos poucos ele vai subindo. Aqui eu tive mais uma outra queda porque eu tive uma falha geral do Windows. E se eu verificar qual foi essa falha geral, eu posso verificar aqui no meu índice, eu vejo que tive uma falha com o sistema operacional. Uma falha ocasionada por algum problema, algum aplicativo. Em seguida eu tive no dia seguinte uma instalação de software que, como ele apareceu com esse ícone aqui de ID Information, significa que não teve problema, foi instalado com sucesso. Então imagine que através dessa ferramenta você consiga saber o histórico do seu servidor e saber se ele está indo bem ou não. Por que isso aqui é interessante? Se você instalou o servidor para algum cliente e esse cliente reporta após um bom tempo que o servidor não está funcionando corretamente, você pode saber através dessa ferramenta o que aconteceu na máquina. Se foi uma falha, alguém, por exemplo, olha aqui. Aqui eu consigo verificar que foi instalado um driver com sucesso. Porém, eu tive uma alteração que gerou uma falha no aplicativo. E assim por diante. Você pode fazer o seguinte, você pode clicar aqui e selecionar todas as datas ou uma data específica. Por exemplo, você pode pegar uma data após uma determinada configuração no seu servidor e verificar o que aconteceu dali em diante. Isso torna muito fácil para você verificar a estabilidade do seu servidor e ter certeza da integridade dele.